Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, vamos continuar com as resenhas de Batman The Animated Series. Chegamos aqui a um famoso episódio chamado Coração de Gelo, ou no inglês Heart of Ice, com a introdução e reformulação do Senhor Frio. Coração de Gelo foi o 14º episódio a ser produzido na ordem cronológica e o terceiro a ser exibido. Conta com o roteiro de Paul Dini, o primeiro do famoso escritor do universo do morcego, e ao mesmo tempo tem a direção do produtor da série, que é o Bruce W. Timm, contando também com a animação do estúdio Spectre Animation. Na trama, crimes incomuns relacionados ao frio têm como alvo as empresas da Goth Corp, e Batman é forçado a intervir contra o criminoso mentor que se chama Senhor Frio, interpretado aqui pelo ator Michael Ansara. Utilizando equipamento de alta tecnologia motivado pelo único pensamento de vingança, Senhor Frio consegue dominar o vigilante mascarado e logo abre caminho para seu alvo final, que é o CEO da Goth Corp, Ferris Boyle, interpretado aqui pelo Mark Hamill. Nós temos aqui um episódio muito especial por vários elementos, meus amigos. Existem várias curiosidades envolvendo todo este trabalho aqui. Eu particularmente gosto muito desse episódio, eu acho realmente um dos melhores. Não é o meu favorito, eu já falei que meu favorito é do Duas Caras porque eu adoro aquela origem do personagem. Mas aqui a gente tem toda uma reintrodução de um personagem que acabou sendo muito marcante, não só para a animação por completo, mas tudo que envolve o Senhor Frio nos quadrinhos, filmes e etc. O Senhor Frio, na verdade, antes era o Senhor Zero, Mr. Zero, que nasceu lá nos quadrinhos da Era de Prata do Batman, que acabou ganhando outro nome, inclusive a partir da série de 66, e que nunca teve um background tal qual foi colocado aqui na animação clássica, né? Onde nós temos um cientista que acabou sofrendo ali todo um acidente quando ele estava tentando congelar a sua esposa, que tinha uma doença grave, uma doença terminal. O personagem não tinha esse background, e coube então ao Paul Dini aqui no seu primeiro roteiro da animação clássica, que acabaria levando ele para o sucesso, inclusive ganhando um Emmy por este episódio, pelo roteiro desse episódio, em dar esse background ao personagem, esse background muito famoso, que realmente dá toda a dramaticidade que você precisa para esse personagem, dá todo um escopo novo que tornaria esse personagem muito marcante na galeria de vilões do Morcego. Bem, na verdade, o Senhor Frio ele só foi existir assim significativamente a partir dos anos 90, com esse episódio. Por mais que na série 66 ele tenha aparecido de maneira significativa, sendo interpretado por vários outros atores, ainda assim ele não tinha um escopo tão dramático tal qual esse episódio que a gente está discutindo. Então realmente tudo que a gente conhece do personagem tal qual é hoje é por causa, então, aqui do trabalho do Paul Dini. Em um primeiro momento, o diretor e produtor da série, Bruce Timm, queria colocar outros dois atores para interpretar o Senhor Frio. Um, por exemplo, seria o Anthony Hopkins, muito conhecido como, por exemplo, o Dr. Hannibal dos filmes lá do Silêncio dos Inocentes. Mas ele acabou não conseguindo. Depois houve a tentativa de chamar o ator Anthony Zerbe, mas também não foi possível. Aí, então, nós tivemos aí o Michael Ansara trabalhando e vivendo o personagem. E houve uma espécie de conflito entre o diretor, Bruce Timm, e o ator aqui na interpretação do personagem. Porque o Michael Ansara era um ator que trazia muita dramaticidade, muita teatralidade pro personagem. Só que o problema é que o Senhor Frio não demanda tanta emoção na hora da atuação. O Bruce Timm sempre tinha que intervir e pedir para que o ator ficasse um tanto quanto mais robótico para poder viver o personagem e realmente trazer toda a pegada que a gente vê durante a trama. E realmente o Senhor Frio tem muito esse aspecto, tanto é que a voz dele tem toda uma feição robótica, né? Você sente que você está vendo alguém que não tem emoções, e toda a tratativa do roteiro é nesse sentido, em fazer aqui com que o personagem não tenha emoções. This is how I'll always remember you, surrounded by winter, forever young, forever beautiful. As emoções acabam vindo nos momentos mais cruciais do episódio, como por exemplo quando a gente vê o personagem se tornando o Senhor Frio com um acidente e ao mesmo tempo no final do episódio, quando a gente vê o Senhor Frio conseguir chorar ali por tudo que aconteceu, por toda a vingança que ele não conseguiu realizar em relação ao Ferris Boyle. Outra curiosidade também é que nós temos o Mark Hamill interpretando o Ferris Boyle, industrial, que na verdade é o grande vilão da trama aqui. E a grande curiosidade nesse sentido aqui é que o primeiro personagem da animação que o Mark Hamill interpretou foi o Ferris Boyle, e não o Coringa. Mark Hamill é muito conhecido pelo Coringa, mas esse não foi o primeiro personagem. Ele fez aqui o Ferris Boyle, chamou a atenção na produção e depois ele acabou se tornando o Coringa dessa animação. Foi o próprio Mark Hamill que falou isso no Twitter. Talvez essa curiosidade não pegue tantos brasileiros porque a gente assistiu dublado a animação aqui quando passou no Brasil, no SBT ou na Warner Channel, mas ainda assim, para quem acompanha toda essa questão dos atores, é interessante ver como é o trabalho e como cada um dos atores aqui vai sendo colocado nos papéis desses grandes personagens. Então eu acho uma curiosidade muito interessante. O Mark Hamill realmente faz um trabalho bem legal ali. E é muito interessante pensar aqui que nós temos algumas referências a Star Wars nesse episódio. Lembrando que o Mark Hamill viveu o Luke Skywalker nessa
dessa saga famosa aí dos cinemas. Nós temos aquela cena que o Batman ajuda um dos capangas do Senhor Frio a descongelar as suas pernas através de um banho químico. Cena essa que assemelha muito a outra cena lá do filme Império Contra-Ataca, onde o Luke acaba tendo um banho químico lá para se curar. E além disso, nós temos aquele momento onde o Batman está preso de ponta cabeça ali conversando com o Senhor Frio. Também parece aquele momento onde o Luke acaba sendo atacado pela criatura de gelo lá em Império Contra-Ataca. Eu acredito que não são meras coincidências aqui. E outro ponto que merece destaque aqui é o fato de que o personagem Senhor Frio, tal qual a gente conhece nesse design, foi feito por um quadrinista muito conhecido, que é o Mike Mignola. O Mike Mignola desenhou o personagem assim. O quadrinista é o criador do personagem Hellboy. Veja só quão poderoso é esse episódio nos seus vários detalhes. Eu gosto muito do trabalho aqui da Spectral Animation, acho que é um trabalho muito significativo e muito bem feito no que tange ali então toda a parte da animação, só que ao mesmo tempo a gente vê algumas incongruências. Talvez seja o detalhe um pouco mais fraco no que envolve então esse trabalho. Como por exemplo quando a gente vê o Batman com a sua elipse amarela ali com cores trocadas, às vezes a gente vê a elipse sem símbolo nenhum, a gente vê algumas coisas meio bizarras nesse sentido. Então faltou ali um esmero envolvendo o estúdio nessa tradução do personagem, né? Nessa caracterização do personagem nos seus mínimos detalhes. Talvez outro ponto que possa gerar aqui um pouco de polêmica envolve a questão da resolução que o roteiro acaba trazendo, como o fato do Batman usar canja de galinha para derrotar o Senhor Frio. Eu não vejo tanto problema porque existe toda uma explicação por que o Batman tem a canja de galinha no seu cinto de utilidades, até porque ele está enfermo durante todo o episódio, ele está gripado. Então faz sentido ele usar esse item para derrotar o Senhor Frio e é um tanto quanto simbólico aqui, né? Para você derrotar um resfriado, você usa então a canja de galinha. Para derrotar o Senhor Frio, você usa algo quente. Mas eu gosto muito de ver aqui como o roteiro acaba não se utilizando de subterfúgios simplistas para você caracterizar quem são os vilões, os antagonistas da trama. Porque o Senhor Frio pode parecer o grande vilão, ele é considerado um dos vilões da galeria de vilões do Batman. Só que na verdade aqui o grande antagonista é o Ferris Boyle, e você acaba tendo essa noção desde o começo, quando a gente começa a ver ali a tradução do que envolve o Gothcorp, com a sua preocupação com a humanidade, né? Tem um símbolo de proteção a tudo que envolve ali o ser humano, mas ao mesmo tempo já no meio do episódio, quando o Bruce Wayne vai conversar então com o Ferris Boyle, que é o dono da empresa, o mesmo dono ali acaba dizendo, né, que essa parte de preocupação humanitária é balela, né? Isso aí é uma coisa que só funciona pra gente fazer a publicidade aqui da empresa, e nada mais que isso. Look, Bruce, that People Company line is great PR, but when the wage slaves start acting like they own the place, it's time to pull the plug. Know what I mean? A gente vê até o próprio Bruce Wayne dando a indireta que ele está enojado com tudo que o Ferris Boyle está fazendo. E acaba sendo ali muito mais fortificado esse sentimento de revolta em relação ao personagem, quando nós temos lá ele ajudando a criar então o Senhor Frio e acabando com os experimentos do personagem. Então toda essa construção do Senhor Frio não é uma construção gratuita, não é uma construção simplista, é algo mais profundo aqui que você vai entendendo o personagem. Você entende as dores dele, as preocupações, os problemas que ele tem. E ao mesmo tempo você também vê ali um lado bizarro envolvendo esse cara que é o empresarial, que tem grana pra caceta e fazendo besteira, dando toda aquela dicotomia, dando todo aquele sentimento onde as coisas não são simples, a coisa não é preto no branco, a coisa é cinza aqui. Esse é um ponto importante das histórias do Batman, seja nos quadrinhos ou em outras mídias, porque há sempre esta crítica ao empresarial ricaço em Gotham City, em como este cara pode ser uma das pessoas que acaba causando os crimes em Gotham City. Você vê isso sendo muito explorado, e é uma coisa que é ignorada pelo público geral, né? E aquela coisa que você me fala, geralmente o público que não entende o personagem, que não lê os quadrinhos, que não lê as histórias e assim por diante. Porque essa é uma coisa básica envolvendo as histórias do Batman, né? E a galera não entende o básico do personagem. Então isso acaba sendo bizarro quando você vê uns comentários malucos no sentido do Batman enaltecendo o homem branco, heterossexual, ricaço e batendo em pobre na rua. Não é bem assim, meu amigo. Também não é bem assim. Mas de qualquer maneira, meus amigos, trata-se de um dos episódios mais marcantes envolvendo o universo do morcego, porque é um episódio que acaba reformulando um vilão que acabaria tendo toda uma outra visão dentro da cânone do morcego. Tanto é que mais pra frente, dentro dos próprios quadrinhos do Batman, o Senhor Frio ganharia a mesma origem tal qual a animação. O Paul Dini acabaria escrevendo um one-shot chamado Batman Mr. Freeze, onde reformularia então a origem do personagem, dando mais base no que envolve então o Senhor Frio com a sua infância, conhecendo a Nora e assim vai indo, para depois ter todo o mesmo acidente tal qual a gente vê nessa animação. Então, com certeza, esse episódio é muito significativo no que envolve o universo do Batman. É um episódio muito importante, não só para animação, por todas as curiosidades que existem, por premiações e etc., mas ao mesmo tempo por tudo que vai acontecer posteriormente com o Batman. Você gosta desse episódio? Gosta do Senhor Frio com essa reformulação? Traga seu comentário aqui embaixo, bem como aproveite e deixe
deixa um floco de neve ou alguma coisa de gelo para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos nossos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.